Bom, vamos falar agora, né, de métodos de energia. Então, pessoal, nós vamos aplicar agora o método de energia para resolver o problema de deflexão. Então, utilizando o trabalho e energia, né, em, de deformação, né, vamos começar vendo quem são esses trabalhos essa energia, depois aplicando o princípio da conservação de energia. Então, assim a gente consegue determinar a tensão e a deflexão, né? E chegando, né, na parte final dessa nossa, nossa aula, que é quando o elemento estrutural está sofrendo a impacto, beleza? Então, essa parte inicial de energia, a gente vai trabalhar ali, analisar os trabalhos, energia, depois vamos para a conservação e depois quando a carga tem um impacto. Então, trabalho, né, vocês já estudaram aí, ó, em mecânica um, né? Que é o que? Mecânica 2, que é o que? Trabalho de uma força. É a força vezes o deslocamento dela. Então, no nosso caso aqui do corpo, né, a força está atuando aqui, ó, nessa minha barra. O deslocamento que vai ter vai ser quem? Essa minha variação aqui, ó, o ΔT, né? Então, você pegando aqui minha energia, na integral de 0 a x, né, da minha força F dx. Então, se eu quero pegar, né, considerando o meu material elástico ali de forma linear, como a gente tem aqui nesse gráfico, né, a nossa força média aqui, ó, ela é quem? A força, né, é média é a carga P atuando aqui, ó, sobre o meu deslocamento aqui vezes x, né? Então, x que a gente vai ter ali, ó, o deslocamento dela ali, dividido aqui por essa variação, né? Então, da carga atuando. Então, ali a gente tem a nossa força média, beleza? Então, o nosso trabalho, ele sendo aqui o que, ó? A nossa força aqui, ó, média, né? Que vai entrar aqui na nossa força. A integração, que é o deslocamento dele é o que? De zero até aqui o delta. Então é de zero a delta, né? Dx. Resolvendo, né? Isso aqui, né? A gente vai ter aqui x ao quadrado sobre 2, só que é o θ, vai dar θ, delta ao quadrado sobre 2, né? Então, cortando, a minha energia é quem? É a carga aplicada dividido por 2 vezes o delta, beleza? Que é a nossa variação. Então, a gente tem aqui, ó, só representando, né, pela a variação linear que a gente falou, do nosso gráfico aqui, ó, da variação aqui do comprimento, né, o delta, e a carga aqui, ó, aplicado. Então, inicialmente, ó, essa minha carga P vai ter essa variação aqui, delta. Se eu aplico uma outra carga aqui, ó, P', eu vou ter uma outra variação aqui a mais de delta', certo? Então, a nossa energia 2 aqui, ela é essa parte aqui, ó, inferior dessa nossa outra carga, né? Que é a área do retângulo, certo? Que essa aqui, ó, a gente tem que é a nossa determinação de antes, beleza? E no caso do trabalho do momento, né? Da mesma forma, né? Vem aqui, ó, é o momento atuando e o deslocamento é um deslocamento angular. Então, a integral de 0 a θ e o momento dx. Beleza? Então, assumindo de forma linear, elástica, né? Da mesma forma, a gente tem o que? A nossa energia é o momento sobre 2, θ, né? Da mesmo critério que a gente utilizou aqui, ó, pegando aqui quem que é o nosso momento médio. E se o momento já estiver sendo aplicado e aplicar um outro momento, né? Então, essa minha energia a mais é quem? É o momento vezes ali aquele meu variação angular a mais. Então, a energia de deformação, né, que nós vimos ali, são as cargas, né, que são aplicadas em um corpo que vão fazer com que o nosso material vá se deformar. Então,
a gente vai contar o quê? Ó? Que nenhuma energia seja perdida em forma de calor, né? Então, nós vamos considerar que a gente não está perdendo energia em forma de calor. E o trabalho externo, né, vai ser realizado pela carga ali, vai ser todo convertido em trabalho interno, né? Então, esse trabalho interno que é o que a gente chama de energia de deformação. Então, essa energia se apresenta sempre positiva, né, e é armazenada ali no corpo e provoca ali pela ação da tensão normal ou a tensão de cisalhamento, né? Então, a nossa energia aqui, ó, de deformação, assumindo aqui, ó, a nossa tensão normal, né? Tem aqui meu elemento dx, dy, dz, tendo uma força aqui, ó, na direção em z, né? Que a gente chamou de do sigma z. Então, a nossa força aqui, a gente sabe que a tensão axial é quem? Força sobre área. Então, a força é a tensão vezes a área, né? Então, do nosso elemento ali, ó, quem que eu tenho? O dFz, né? Que seria a força que o elemento aqui em z, é a minha tensão de z vezes a minha área. Só que quem que é a área? A área que a força vai estar atuando, que vai ter essa minha tensão, ó, é isso aqui que eu pintei de vermelho. Então, esse meu d área, ele é quem? dx, dy, né? Então, posso substituir para ter o meu dfz aqui. E aplicando, né, então, essa força, né, se eu tenho ali, ela sofrerá uma deformação. Quem que é essa minha variação aqui, ó, né, como essa carga tá para cima, ela vai se deslocar aqui, ó, um ΔZ na direção em Z. Beleza? Então isso aqui vai ser quem, ó? O meu comprimento aqui, ó, dz vezes essa minha deformação aqui, né, que vocês já estudaram lá, né, em resistência 1. Então, pegando o nosso trabalho lá anterior, que a gente viu que o trabalho é o quê? É a força vezes o delta dividido por 2, né? Levando aqui para o nosso elemento, né? Essa energia interna é o D da força de Z, o delta aqui de Z, né? Que estou analisando na direção ali em Z, dividido por 2. Só que a gente sabe que quem é o DFZ? O DFZ está aqui, ó, sigma Z dx dy. Então aqui, ó, sigma Z dx dy. E quem que é o D delta Z? É o que a gente viu aqui, ó, é o meu Ezinho aqui, ó, né? A minha deformação ali, dz. Então, o nosso volume do elemento é quem? É o dx dy dz. Então, dx dy dz é o nosso, que a gente chama aqui de dv. Então, esses três elementos aqui, ó, ele vai ser o que? O meu dv. Então, a minha energia interna é meio da tensão em Z, a deformação é vezes o meu dv. Então, né, temos aqui o nosso valor da energia, né, integrando ali, ó, né, considerando, né, como a gente está desde então, né, a tensão normal uniaxial em Z, né, essa direção específica, né, então agora vamos botar ali no geral. Quem que é o nosso U, né, integrando aqui os dois lados, ó, eu vou ter a nossa energia interna, é a integração do volume, né, que eu tenho aqui dV, deformação e tensão sobre 2. Pela lei de Hooke, quem que é a lei de Hooke? Tensão é uma elasticidade vezes a deformação. Então a minha deformação é quem? A tensão sobre o modo de elasticidade. Substituindo isso aqui, ó, na minha deformação, a gente vai ter o quê? Que a energia, né, é integral do volume da tensão ao quadrado sobre 2 vezes o meu módulo de elasticidade dV. Então, esse aqui, né, é o nosso energia interna para tensão normal. E para tensão cisalhante, né, vamos seguir ali o mesmo princípio, né? A mudança agora que a gente tem aqui, ó, a nossa tensão cisalhante atuando aqui no meu plano XZ. Então a força é quem? Essa minha tensão atuando nesse meu plano aqui, ó, que é o XZ. Então, DF é sigma
dx dz, né, tal, quer dizer, sigma é o normal. Então, aplicando aqui esse elemento, quem que é a minha variação aqui, ó, que eu vou ter, né, o meu delta aqui em x é quem? É a minha angular, né, aqui dz, né? Essa é a variação que eu vou ter aqui, né, desse meu x. Então, ali o meu trabalho, né, substituindo aqui os meus valores ali, eu tenho aqui, ó, o meu u meio de f, né, dx, que é meio do tal aqui, que é o nosso df, e o nosso dx é o gama dz. Da mesma forma, a gente substitui ali dx dy dz por dv. Na nossa equação, a gente tem que a nossa energia aqui é meio de tal gama dv. Então, integrando aqui, a nossa energia interna é integral de V aqui, né, de tal gama sobre 2. E da mesma forma, né, a lei de Hooke lá no cisalhamento, né, tal, é a molaridade vezes aqui o gama. Reorganizando, né, aqui para deixar o nosso gama em evidência e substituindo, então a gente tem que a nossa energia interna é integral de V tal ao quadrado 2E dV. Então observa, né, que é bem similar ao anterior, né? O que está mudando que a nossa força aqui, ó, como é de cisalhamento, a nossa tensão é cisalhante e antes a nossa tensão é normal para a energia interna. Então, ali, né, a gente vai estar utilizando aquelas integrais ali depois para a gente estar determinando, direcionando ali quem são cada um. Então, utilizando as equações ali de energia de deformação elástica, né, as nossas fórmulas. Então, a nossa energia de deformação armazenada pode ser o quê? Carga axial, momento fletor, o cisalhamento transversal e o nosso momento ali torsor, né? Então, no caso, a energia de deformação que a gente tem para a carga axial, nós temos ali aquela equação que nós já vimos anteriormente. Aí a gente vai ter o que? Uma carga N, né? Atuando aqui, ó, perpendicular à nossa seção, onde tem aqui, ó, a nossa tensão, né? Normal, e ele sai aqui de um comprimento L. Então, quem que é a nossa tensão? Tensão é força sobre área. Então, se a tensão é força sobre área, vai ser quem? N sobre A, que é a nossa área. Então, substituindo tensão, que é N sobre a área, a gente vai ter integral de N ao quadrado sobre área ao quadrado, né? Que passou aqui para baixo, ficando assim a nossa equação. E como agora a gente tem a nossa seção aqui, o nosso volume vai ser o quê? A área aqui vezes o dx, né? O volume que é da variação. Então, se eu tenho a área em cima com dual ao quadrado embaixo, a nossa integral vai ficar n ao quadrado, 2 vezes elasticidade, vezes a área dx. Só que agora, né, inicialmente a gente analisou aqui com a variação, né, mas o caso mais comum é uma barra prismática, né, com área de seção transversal e um comprimento L ali sofrendo a carga. Então, se eu tenho agora esse aqui, ó, resolvendo aqui, ó, essa minha integral aqui é de quem? De 0 a L. Então eu vou ter aqui, ó, resolvendo nossa integral vai ser n ao quadrado vezes L sobre 2EA. E se eu tenho mais carga, várias seções atuando, né? Então a gente vai determinar qual carga tem em cada seção e a energia interna ali, né, vai ser o quê? A somatória dessas cargas. Olha aqui esse exemplo, né? Um dos dois parafusos de aço de alta resistência A e B deve ser escolhido para suportar uma carga de tração repentina, né? Para escolher é necessário determinar a maior quantidade de energia de deformação elástica que cada parafuso pode absorver. Então, o parafuso A é esse aqui, ó, tem um diâmetro de 20 milímetros, né, no comprimento de 50, e o diâmetro da rosca aqui, ó, o menor diâmetro que eu vou ter da rosca devido aos filetes vai ser 18, né, com 6. Então, vocês já estudaram lá em elementos de máquina, né, que um parafuso com pescoço, né, onde
eu tenho essa parte aqui menor desse diâmetro, aonde a força que vai estar atuando aqui, ó, na cabeça e o outro aqui, ó, na porca, né? Então, o comprimento que eu vou estar utilizando é esse 56. E o outro parafuso já é um parafuso, né, aonde a rosca faz parte aqui, né, ó, do corpo dele, né? É para fora, então todo ele tem o diâmetro de 18 e o comprimento L é o mesmo ali de 56. Ambos os casos é o mesmo material, tensão de escoamento 310 megapascal e o mole de elasticidade 210 gigapascal, né? 10 a terceira megapascal, então dá em giga. Então olha só, vamos analisar primeiro o parafuso AL. A gente sabe que o que, ó? Tensão é força sobre área. Então a força que está atuando, né? A máxima que ele vai suportar é quem? É a tensão vezes a área. Só que no parafuso A, a menor área de seção que eu vou ter, ó, é essa que eu tenho de 18. Então a gente vai analisar primeiro a de menor área. Se é 18, né? A área é πr ao quadrado, o raio dá 9 milímetros. Então com isso, para o meu parafuso A força máxima que ele pode suportar é essa aqui, ó, 78,885 quilonewtons. Beleza? Então, agora a gente vai aplicar o que? O esforço em cada região. Como falei, ó, aqui ó, é a somatória. Eu tenho duas seções diferentes. Eu tenho essa seção com diâmetro de 20 e eu vou ter ó, essa outra seção com diâmetro de 18. Essa de 20 comprimento é 50, essa de 18 comprimento é 6. Então eu vou trabalhar aqui com os dois. Ó. A carga que é a mesma, né? Aí aqui o comprimento, esse é 0,6, que é o de 18. Esse aqui de 18. Aí eu venho aqui, ó, como ele é de 18, a área dele ó, é com esse valor. O mole da cidade que eu tenho ali o mesmo. E esse outro aqui é dessa minha de 50. Então eu vou ter ó, a carga, o comprimento ali que é 50, né? Aqui o 2, o modicidade que é o mesmo. E aqui ó, a área dele que é para o diâmetro de 20. Então resolvendo isso, a gente tem que para o parafuso a nossa energia interna é o quê? 2,7074 joules, né? Que é newtons metros aqui. Já no parafuso B aqui, ó, todo ele tem o mesmo diâmetro de 18. Então, ó, a carga é o que, ó, né? É a tensão vezes a área, o diâmetro de 18. Então, observa, até a mesma desse aqui do A, né? Então, porque no A, né, como tem seções diferentes, eu tive que avaliar a menor, né, área. Porque se aplicar uma carga maior, ela ali já não suporta, vai escoar. Então, só que agora aqui, ó, é um único comprimento que eu tenho, um único diâmetro, então é o meu comprimento no todo de 56. Então eu tenho o comprimento de 56 para o meu diâmetro que eu tenho ali, ó. A minha energia interna é o quê? Para o parafuso B, 3,26 joule. Então comparando, né, observa ali se fizer as contas, ó, o parafuso B ele tem uma energia interna maior do que o parafuso A, né? Então o parafuso B absorve, né, aproximadamente ali 20% mais energia elástica do que o parafuso A. Beleza? Então, isso aí é o quê? Porque ele tem a menor seção transversal dele ali, né, ao longo da nossa haste. Então, essa aí, né, a energia interna dele. E energia interna aqui, deformação para momento fletor. Então, ó, carga axial, eu vou usar a mesma equação, né, para o momento fletor. Volta lá na resistência 1, né, o que a gente, né, a tensão normal, né, que a gente tem, ó, é a do momento fletor. Por quê? Quando eu tenho um momento fletor, eu vou ter o quê? Tração em um lado e compressão no outro. Então a gente utiliza, né, essa mesma. Só que agora a minha tensão que vai entrar aqui, ó, no momento fletor, ela é quem? Momento vezes o y, né, a posição que eu tenho da minha linha neutra ali da flexão até o meu elemento, sobre o momento de inércia. Beleza? Isso que eu vou substituir aqui. E o meu dV, eu sei também que é quem? Da mesma forma que a gente viu no anterior, né? É a minha área num todo vezes o x, né?
Então, o meu dV é a área vezes o x. Substituindo minha tensão aqui em cima e o meu dV aqui embaixo, a gente tem que a energia interna é o quê? É a integral do volume de meio 2E. Aí agora, ó, a tensão aqui ao quadrado, né? Que é my sobre I ao quadrado. E o dV, que é dA dx. Beleza? Então, né, nós temos aqui ó, o dA dx do meu elemento. Só que, reorganizando aqui ele, ó, quem que é esse aqui, ó, pessoal? Que vocês já estudaram, né? Em mecânica 1. Né? Integral da área de y ao quadrado dA. Então, isso aqui é o momento de inércia. Então, se isso é o momento de inércia, aqui embaixo tem o momento de inércia ao quadrado, a nossa energia interna do momento fletor, ela é quem? O integral, considerando ele aqui, ó, de 0 a L, momento ao quadrado sobre 2EI dx. Beleza? Então, essa é a nossa equação ali, né, do momento fletor. Então, olha aqui um caso de momento fletor, né? Determine a energia de deformação elástica provocada pela flexão da viga em balanço se ela for submetida a uma carga uniforme distribuída W. Então, ela está engastada aqui de um lado, né, considerando o EI constante, né, da minha viga, com essa minha carga. Então, primeira coisa, pessoal, ó, eu tenho aqui, nesse meio aqui, ó, ela está sofrendo o que aqui, ó? Flexão, né? Então, a gente vai ter que determinar, ó, o nosso momento interno. Quem que é o momento interno? Pega uma seção, né? Partindo de 0 para cá em x. Como a minha carga é W, ele vai ter um comprimento x que eu estou assumindo, a minha carga concentrada é quem? W vezes x. E ela está posicionada em x sobre 2 dos dois lados, né? Como é distribuída, a carga é por igual. Então, se eu calculo o momento aqui no corte, ó, esse cisalhinho não gera momento, ó, assumindo anti-horário positivo. Então, ó, o meu momento positivo e o meu Wx também positivo, né? Então, Wx vezes quem? O deslocamento, que é x sobre 2. Então, o meu momento é menos W, x ao quadrado, sobre 2. Esse é o momento interno aqui, ó, na minha viga. Beleza? Então, agora a gente vai jogar esse momento aqui, ó, na nossa equação, né, aqui ó, da energia, que é a integral de 0 a L, momento ao quadrado, sobre 2EI dx. Então, entrando aqui ó, com o meu valor aqui do momento, né, vou tirar tudo que é constante por lá de fora. Observa, ele é negativo, mas como ele vai ser ao quadrado, sinal negativo some, então eu vou ter W ao quadrado, o 2 aqui também vai estar ao quadrado, vira 4, multiplicando por 2, 8 sai, o EI. Então, vou ter integral de 0 a L, x à quarta dx. Então, integrando aqui de 0 a L x à quarta, aqui eu vou ter, né, a minha integral, né, e jogando aqui para baixo, né, resolvendo, substituindo, né, opa, aqui faltou um 5, né, quando a gente entra ali com a nossa integral. Beleza? Então, depois só acerta aqui nessa equação aqui. Então, substituindo, a gente chega nesse nosso, né, ponto aqui. E eu assumi um lado esquerdo aqui, ó. Beleza? Mas se você quisesse, poderia ter assumido o lado direito. Não tem problema. Poderia ter utilizado o outro lado para achar o momento, né? Aí eu teria que achar minhas reações de apoio aqui, né? E desse meu momento para eu depois entrar na minha energia aqui, certo? Então, ó, agora que eu acertei aqui, né? Fazendo a integral, a nossa energia interna é isso aqui, ó, 40, né? Sobre o 40 é I. Olha aqui um outro exemplo, né? Determine a energia de deformação, né? Por flexão aqui, ó, da nossa região. Aqui, ó, a B da viga. O EI é constante. Então, pessoal, primeira coisa a gente tem que saber, né? Nesse caso aqui, ó, se a gente for assumir o lado de cá, a gente sabe a energia interna aqui, não precisa achar as reações de apoio. Mas
eu vou ter que analisar aqui o momento do outro lado também, beleza? Então, eu vou precisar das reações de apoio, né? Então, aqui ó, RA, RB, né? Fazendo equilíbrio, eu sei como aqui é P, aqui vai ser 2P e aqui para baixo P. Fica muito fácil devido à simetria da nossa peça. Então, inicialmente, a gente vai analisar aqui ó, de 0 a L. Né? Vamos começar aqui ó, pegando esse ponto aqui, ó, AB, que é o X1, certo? Então, o nosso momento aqui, ó, interno da viga, né? Se a gente calcula o momento nesse ponto, assumindo o anti-horário positivo, MI mais o PX1, né? Que é a distância que a gente pegou. Então, o nosso momento 1 é quem? Menos PX1. Então, entrando com o nosso momento aqui ó, na nossa equação, né? Menos px1 ao quadrado, como falei, ao quadrado menos some. Vamos colocar aqui, tirar tudo que não é integrável, joga para o lado de fora, né? Que eu vou ter p sobre 2 é i, x1 ao quadrado aqui o x, né? Aqui, integrando aqui de dx. Então, eu vou ter o que? X ao cubo sobre 3. Então, de 0 a L, então L ao cubo, o 3 multiplicando por 2, essa é a nossa energia interna, né? Nesse ponto aqui. Poderia também ó, ter utilizado o outro lado, como aqui na figura, para determinar né, esse momento 2, que também vai estar aqui nesse ponto. Mas, né, uma outra ali, né, também que seria de, considerando de L a 2L, né, pegando aqui o nosso X3. Né? Nesse ponto aqui também, ó, partindo de 0 e vindo aqui para o x. Então, esse comprimento do 2 para cá, ó, x3 menos L, tudo aqui é o x3, esse comprimento é o L, ó, o momento de 3. Então, a nossa carga V3 aqui, né? Da mesma forma, calculo o momento, vou achar no momento 3 e substituo aqui ó, no meu M. Então, da mesma forma ali calculando, ó, observa, né? Ó, tem que dar a mesma energia. Então, depende aí da forma que a gente vai estar pegando. E, se eu quiser, né? Também posso estar trabalhando com esse outro lado, que também vai dar a mesma resposta devido que à simetria, né? 2P de um lado, P do outro, 2P de um lado, P do outro, LL. Então, não vai ali alterar, né? Qualquer uma delas ali que eu for determinar, a minha energia aqui, ó, interna, vai ser a mesma para esse problema. Então, agora a energia de deformação aqui, ó, para o cisalhamento transversal, né? Então, a gente tem a nossa carga aqui, ó, cisalhante V, o elementozinho dA, né? Aqui é a distância Y, e o que a gente utiliza, que nós vimos lá, né? A nossa energia interna, né? Que é o tal ao quadrado sobre 2G, que é o nosso módulo de elasticidade aqui cisalhante, aonde a nossa tensão aqui, ó, né? Vocês já estudaram de cisalhamento, né? É o V vezes o Q sobre o momento de inércia vezes aqui o T. E a nossa dV, pegando o elementozinho, vai ser dA dx. Então, substituindo isso tudo na nossa equação da energia interna, a gente tem ó, o tal aqui ao quadrado, VQ sobre IT, e dA dx. Então, deixando aqui ó, a nossa carga cisalhante V ao quadrado, 2G I ao quadrado, que é o momento de inércia, integral de A, que é o quadrado, T ao quadrado de área. Beleza, né? Se alguém tem dúvida, a gente até já falou isso aqui bem em dezembro, né? Quem são os nossos elementos ali de cisalhamento, só dá uma revisada, né? Ou estuda lá, volta lá em resistência 1. Então, só que esse elemento aqui, ó, que a gente tem integral da área de que é o quadrado, T é o quadrado de área, né? Nós vamos, para facilitar, vamos definir ele como um fator de forma. Então, quem quer ele aqui, o nosso fator de forma, né?
Então, a gente pode chamar aqui, ó, o nosso fator de forma A sobre integral ao quadrado da integral da área, que é o quadrado, t sobre 2 d área. Se eu chamo, né, para facilitar isso aqui, ó, de fator de forma, como que vai ficar a nossa energia aqui, ó? Eu vou ter o fator de forma vezes a velocidade ao quadrado vezes a carga cisalhante ao quadrado. Agora eu vou ter o que, ó? O momento de inércia aqui eu não vou ter, né? Sobre 2g. Como aqui, ó, eu tenho a nossa área, coloquei em cima, divido ela aqui para baixo da nossa área. Beleza? Então aqui vai ficar para o cisalhamento a nossa energia interna, né? Aonde o FC é o fator de forma. Então, pessoal, olha só, o nosso fator de forma aqui, ó, é um número adimensional, né, para a nossa seção. Por isso até que a gente entrou aqui com a área, o nosso momento de inércia aqui para simplificar. Então, olha um exemplo, né? Se a nossa viga é uma seção, né, transversal retangular de largura B e altura H, eu tenho que aqui, ó, quem que é o T, né, que ele fala? Opa, o T é a largura, que é B. A área, beleza, B vezes a altura, BH. Momento de inércia para a seção retangular é o que? 1 sobre 12 base vezes a altura ao cubo, né? E a área, ele é quem? A largura, nesse caso aqui, né? Como é do meu elemento, que é o D de área, vezes o meu DY. Então, esses elementos que a gente tem. E vai ficar faltando quem? O meu Q. Quem que é o Q, né? Que a gente volta lá aí no cisalhamento. É quem? É o meu Y barra linha, que é aqui, ó, a distância aqui que eu tenho aqui do meu centroide, né? Até ali do meu elemento. O A', que é essa minha área, que ele vai estar analisando, né? E com isso, ó, tá aqui minha linha neutra, né? A área aqui, ó, é essa aqui de cima, então é o B vezes quem? H sobre 2 menos o meu Y e o meu Y barra linha, né? Então a gente tem ele aqui o que, ó? Esse meu comprimento aqui a distância de Y mais o meu centroide aqui, que é o H sobre 2 menos Y dividido por 2. Então, a partir da linha neutra, né, eu vou ter a posição aqui do Y e essa aqui, ó, né, para não ficar dúvida ali, ó, é o nosso quem? Y barra linha, né, que é de um pedaço lá de cima. E esse aqui que está com esse pontinho é o nosso A', né? Isso aqui é o nosso Q, que eu vou ter aqui, ó, essa expressão. Então, substituindo tudo isso que a gente tem aqui, ó, na nossa parte aqui de cima, né? A gente vai ter essa equação aqui num todo, beleza? Integrando aqui, ó, como eu pego minha linha neutra, eu tenho quem? Meus limites de integração aqui de y, né? Que meu dA virou b dy. É o h sobre 2 negativo, menos o h sobre 2, até h sobre 2. Então, tá ele aqui. Então, resolvendo essa minha expressão, né? Eu sei que o meu fator aqui de forma é 6/5. Beleza? Então, trabalhar com retangular, né? Basta eu fazer isso aqui. Se for uma outra geometria, basta eu analisar aqui separadamente o fator de forma que eu já chego no meu valor. Então, olha aqui esse exemplo, né? Ele quer que determine a energia de deformação da viga decorrente do cisalhamento. Ele quer o cisalhamento. A seção é o que? A falou que o EI e G são constantes, né? Então, vamos lá. Eu tenho que achar quem? A minha força de cisalhamento interno. Ah, eu tenho momento. Mas ele quer energia apenas do cisalhamento. Então, somatório de Fy igual a zero aqui, ó, eu tenho que, ó, menos V menos o Wx, né? Que a carga é distribuída. Então, vou pegar o meu elemento de x de W. Então, o meu V é quem? Menos Wx, o meu cisalhamento. Então, ele vem aqui para a minha expressão. A força cisalhante é ao quadrado, então o negativo some.
o fator de forma, né? Como eu estou trabalhando aqui, ó, seção quadrada, né? Foi a retangular ali de lados iguais, eu já achei, ó, o meu fator de forma aqui vai ser quem? 6/5 também, que é do exemplo que a gente já trabalhou. Então, como a seção quadrada, o fator de forma é 6/5. O G é uma constante, a área aqui vai ser quem? Como é A vezes A ao quadrado. Então, entrando com meus valores ali na expressão, integrando de 0 a L, né? Tiro tudo que é fora ali no, do integrável. Então, vou ter x ao quadrado aqui dx, né? Então, resolvendo, a nossa energia interna é a carga distribuída ao quadrado vezes o comprimento de L ao cubo sobre 5G vezes o A ao quadrado. Essa é a nossa energia interna ali de cisalhamento. E para finalizar, né, temos ali o momento da torção também me gera uma energia interna. Então, assim como o cisalhamento, né, a minha torção, eu vou ter quem aqui, ó, a minha tensão cisalhante, né, um tal ali que eu tenho. Então, ele vai estar em cima desse ρ, que é o meu raio aqui, né, minha areazinha aqui, ó, dA, minha distância aqui de x. Então, a minha energia interna é a mesma do cisalhamento, né, já que a tensão que eu tenho devido à torção é a cisalhante. Então, integral do volume de tal ao quadrado 2G dV. Então, vamos lá. Só que agora é torção. Então, quem que é esse, minha tensão cisalhante na torção? É o torque vezes o raio, né, sobre o momento polar de inércia. Então, essa é a minha tensão. E o volume é quem? É o de área dx, né? Então, substituindo os dois na minha equação da energia, né? Então, aqui eu tenho o tal e aqui o meu volume, né? E organizando aqui, ó, eu vou ter o torque ao quadrado sobre 2G, momento polar de inércia ao quadrado, dentro do integrador de 0 a L, né? E a integral de A, o raio aqui, ó, ao quadrado de área. Só que quem que é essa minha integral aqui da área? É o meu momento polar de inércia, né? Então, substituindo, a nossa energia interna vai ser quem? Ó? A integral de 0 a L, torque ao quadrado, sobre 2G e J, né, que é o nosso momento polar de inércia dx. Beleza? Então, são, né? Observa a energia que eu tenho cisalhante, uso para carga cisalhante, e momento torsor. A energia que eu tenho axial, né, da tensão normal, eu utilizo para o momento fletor e para o meu momento fletor e para minha carga axial, carga normal. Então, né, se eu tenho o comprimento aqui, ó, normal, que é um tubo, né, com os torques aqui dos dois lados, comprimento de L, né, o mais comum é esse tubo ali, o eixo maciço, aí vai depender ali aonde o nosso torque aplicado ali é constante. Então, a nossa integral aqui que a gente vai ter aqui, né, de 0 a L ali, né, então eu vou ter o que? Apenas esse meu L. A nossa energia é T ao quadrado vezes L o comprimento sobre 2GJ. No caso, né, se eu tenho uma seção, né, sofrendo torção, onde a forma não é circular, né, então a equação de cima ela vai ser o que? Modificada. Né? Por exemplo, se eu tenho a seção retangular, onde a altura é maior do que a largura, né, por meio aí de análise matemática baseada na elasticidade, a gente vai ter essa nossa equação, aonde o C que eu tenho aqui embaixo é essa expressão aqui em função da largura e da altura da nossa seção. Beleza? Então, olha aqui o nosso exemplo, né? Eu tenho aqui ó, um eixo, né, que está fixado na parede, sofrendo um torque aqui de 55 Nm, e aqui no outro sentido de 40 Nm, né? 300 para cá atua esse torque, mais 750 atua o outro, né? Como se eu tivesse engrenagem ou polia, algo do tipo. Ele fala que está engastado na parede, sofrendo esses dois torques mostrados, ele quer saber a energia, né,
armazenada ali decorrente dessa carga. E ele fala aqui que o nosso modicidade aqui de torção é 750 gigapascal. Então, primeira coisa, a gente tem que saber quais são, né, os torques. Qual que é o maior torque que eu vou ter aqui, né? Então, vamos fazer aqui, ó, o nosso diagrama de torque. Então, você, ó, se aqui está no sentido 40, aqui no outro sentido 55, a reação de apoio vai ser a diferença, né, que é 15, já que a somatória do meus torques é igual a zero. Então, esse de 15 está no mesmo sentido do 45. Então, o meu diagrama aqui de torque, ó, em zero, considerando aqui, ó, ampliando para cá a minha distância x, ele 40, né? Vamos assumir esse sentido aqui positivo. Chegou nesse ponto aqui, ó, depois de 750 milímetros, ele vai ser 55 negativo, então ele sai de 40 com 55, ele vem para menos 15. Chegando no final dos 300, ele tem o 15 positivo e fecha, né? Então esse aqui é o meu diagrama aqui de torque. Então, para essa situação, qual que é o maior torque? Qual que é a maior seção que eu tenho ali que vai estar sofrendo maior torque? Aonde eu tenho é essa aqui, ó, entre o de 40 e o de 55, né? Que nesse ponto eu tenho esse meu torque constante, né? De 40 newtons metros. Então, quando a gente vai trabalhar o que aqui, ó? Como o meu diâmetro é igual, basta eu aplicar, né, apenas aqui, ó, o mesmo aqui, essa carga, né, para o meu comprimento de todo, analisando ali a nossa seção. Então, aqui eu tenho essa minha carga aqui, ó, de 40, de 0 a 750, e aqui essa minha carga de 15 atuando nesse meu ponto, beleza? Então, a minha energia interna, né? A gente vai trabalhar ali, né? Com a somatória dessas minhas duas regiões com torques diferentes, né? Então, por dimensionamento, quando vocês estudaram, essa é a situação crítica, que é onde eu tenho o maior torque. Então, momento polar de inércia, né? É o π sobre 2, o raio a quarta. Então, como ele é vazado, né? Então, eu tenho aqui as dimensões do diâmetro externo de 80, parede de 15. Então, o diâmetro interno vai ser 65. Então, aqui, ó, já fazendo a diferença, a gente já tem o nosso momento polar de inércia. Então, a nossa energia, primeiro vamos pegar esse pedaço onde é 750 milímetros, que é o meu L, e a carga é 40 newtons metros, né? O denominador é o mesmo, né? Que é o momento polar de inércia, meu módulo de elasticidade é o 2, e somando com o restante, né? Que é o comprimento de 300 e a carga dele de 15. Então, com isso aqui, né? A gente tem que a nossa energia interna aqui é 232,8 microjoules. Beleza? Então, nossa média de energia, né, que a gente vai estar utilizando aí, isso aí mais para frente para estar determinando as nossas deflexões.